Bem, fala meu querido, fala minha querida. Essa aqui era a aula que eu iria colocar para vocês, né? Que eu ia trabalhar para vocês ao vivo na nossa última terça-feira. Só que eu me encontro doente nesse exato momento, beleza? Eu tô com dor de cabeça, mas dá para suportar um pouquinho. Eu tomei medicamento e vocês percebem aqui, né? Que tô com a olheira, e tal. Não é ressaca, realmente eu acordei. Tô com a virose, não sei qual é, espero que não seja Covid, mas assim que eu der uma melhorada, eu vou fazer o RT-PCR, que vocês já trabalharam comigo em biotecnologia, que se trata, né, de uma reação em cadeia da polimerase, para descobrirmos o material genético do vírus, amplificá-lo e saber se ele é um material genético viral ou se é um material genético das minhas próprias células. Perfeito? Então essa parte 5 eu iria trabalhar ao vivo com você que está me assistindo nesse exato momento. Perfeito? Ó, aqui é o finalzinho, né, da genética, a genética pouco explorada dentro das provas do Enem. Então aqui são as heranças mitocondriais, onde essas heranças mitocondriais, lembra da herança mitocondrial materna? Ela é muito perigosa e hoje em dia muitas doenças relacionadas ao envelhecimento precoce, né, são erros genéticos no material genético mitocondrial. Então são mutações muito perigosas, pois tanto homens quanto mulheres podem adquirir, né, e às vezes de forma muito agressiva. Por que isso? Devido à herança mitocondrial materna, o que acontece é que nossas mitocôndrias elas são advindas somente de nossas mães. Há obstáculos genéticos e citológicos que vão evitar que as mitocôndrias dos nossos pais, né, nosso pai, ela venha participar do zigoto. Né? Há uma apoptose, inclusive, desencadeada por lipídios do citoplasma do óvulo, né? O ovócito 2/óvulo, quando houver a fecundação. Caso haja alguma mitocôndria do pai que adentre o citoplasma do óvulo, mesmo assim, normalmente algumas prostaglandinas do citoplasma desse óvulo vão desencadear nessas mitocôndrias paternas uma apoptose e muito provavelmente elas não sobrevivem. Então, doenças relacionadas à característica genética mitocondrial, elas tanto podem acometer, né, tanto homens quanto mulheres devido à herança mitocondrial materna. Vez ou outra, mais uma vez eu vou estar olhando aqui, beleza, para o cronômetro, para que essa aula não fique tão extensa. Perceba que eu estou falando mais de forma lenta e nem colocou em música aqui porque a cabeça ainda está um pouco, né, dolorida, tá? Eu ainda coloquei aqui para vocês, deixa eu colocar, mil perdões, deixa eu colocar aqui o ponteiro vermelho, tá? A pleiotropia é quando um par de genes alelos ele vai, por exemplo, interagir com características em vários tecidos, em vários órgãos, em vários sistemas. É o que vocês podem perceber aqui na leitura. Lembra que essa leitura, né, esse retângulo do jeito que está aqui, é um compartilhamento do teu material que você recebeu aí via PDF, mas vai receber, beleza? Logo mais, né, no nosso curso, caso seja do seu interesse. Esse também será entregue de maneira física lá na oficina de estudos e aí também em Caruaru. Em Caruaru eu não fiz a entrega, né, do segundo lote das apostilas porque eu me encontro assim, eu não estou completamente saindo de casa devido ao estado em que eu me encontro, tá? Então aqui eu posso trabalhar para vocês, ó, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma característica pleiotrópica, pois o distúrbio genético favorecerá distúrbios em várias áreas do corpo, não somente a hemácia, né, que ela tem aquele formato de foice, reduzindo bastante o transporte de oxigênio para os tecidos, mas também vai desencadear vários outros distúrbios, né, de morte de alguns tecidos, não somente o transporte das moléculas de oxigênio, perfeito? Ali eu tenho uma outra que poderia ser citada, né, o Enem explicaria que ela é uma síndrome pleiotrópica, que é a síndrome de Marfan. Ela é autossômica dominante, ou seja, o distúrbio genético acontece em qualquer outro cromossomo que não seja os cromossomos sexuais, tanto é que ela é autossômica dominante e ela pode gerar anomalias ósseas, beleza? Tecido conjuntivo, nos olhos, né? Eu tô com a olheira bem grande, inclusive hoje, nos pulmões e coração. E a própria fenilcetonúria, a PKU, a tão falada em muitos vestibulares tradicionais, ela é autossômica recessiva, de novo, o distúrbio genético acontecerá em qualquer outro cromossomo da nossa espécie,
que não seja um cromossomo sexual ou X ou Y, tá? Então, o que acontece é que nessa fenilcetonúria não há a conversão da fenilalanina na tirosina. É uma conversão de aminoácidos. E essa alta concentração de fenilalanina pode trazer vários distúrbios em vários tecidos do organismo, inclusive, né, alteração do metabolismo renal, alteração do metabolismo hepático, entre outros. Então, um efeito pleiotrópico de um par de genes, né, alelos é um par de gene que vai, né, desencadear vários distúrbios, várias negatividades teciduais, sistêmicas, orgânicas, em mais de um tecido, em mais de um sistema ao mesmo tempo, beleza? Lembra também que as heranças mendelianas elas são qualitativas, é o tipo de alelo que influenciará ser dominante ou recessivo, beleza? Ou ainda codominante, ou a dominância completa que vocês já viram também anteriormente. Só que há outras heranças, né, que Mendel não descobriu, ele não estudou, que são as heranças quantitativas, é o que nós chamamos de genes aditivos. Ou seja, são vários genes, beleza? Não alelos entre si, ó, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão, ou então ezão, ezinho. Eles vão somar suas expressões para dar uma característica. Então, o exemplo mais prático que nós podemos observar dentro da biologia, da genética dita como clássica, é cor da pele, né? Então, cor da pele a gente vai desde a presença, né, de todos os genes dominantes até a ausência de todos os genes dominantes. Então, por exemplo, se eu tenho 4 pares, na realidade é o que a gente trabalha em biologia, né? São 4 pares que vão determinar a cor da pele, mas hoje em dia, né, o desenvolvimento da biotecnologia e da genética não clássica, citogenética, sabemos que a quantidade de pares de genes que influenciará a cor da pele é muito maior do que 4. Mas vamos trabalhar 4, A, B, C e D. Né? Seriam 4, né, genes com 8 genes alelos. Né? Porque se eu tenho A, B, C e D, então seria azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Ainda temos o azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão. Então são 8 genes ao total. Então imagine, se um indivíduo possui todos os genes dominantes, esse indivíduo ele tem a coloração negra, ele tem maior pigmentação relacionada à melanina. Se ele tem a ausência de algum gene dominante, ele é todo recessivo nesses 4 pares, né? O azão, o bezão, o cezão e o desão, ele seria um indivíduo possuidor da cor branca. Então perceba que o que está influenciando o fenótipo é a quantidade de gene dominante. Então essas características, onde eu encontro a influência do fenótipo pela quantidade de genes dominantes, nós chamamos de características genéticas ou heranças quantitativas. Lá em Mendel era a presença ou não, azão ou azinho, isso influenciaria o fenótipo, tá? Ou um par ou 2 pares. Aqui é a quantidade. Por exemplo, o alelo azão, ele quando ativado, né, sofre transcrição e tradução, ele libera um pouco da melanina. Já o bezão pezão também libera um pouco mais, ou seja, um pouco mais um pouco mais um pouco gerará o maior grau de coloração de melanina da espécie humana, que é o indivíduo possuidor da cor negra. Se tiver ausência de todos, né, alelos dominantes, esse indivíduo da espécie humana será possuidor da cor branca. Olha que maravilha, beleza? Então, essas heranças elas são influenciadas pela quantidade e não pelo tipo somente do alelo. Então, nós chamamos de herança quantitativa. Essa teoria era muito boa, ela já foi explorada há um certo tempo no PPL e poderia ser explorada no Enem tradicional. Temos ainda caso de epistasia, que vocês viram lá comigo no sistema ABO, no finalzinho do sistema ABO, quando eu trabalhei com vocês relacionado à epistasia do sistema sanguíneo, né? O fenótipo efeito Bombaim ou falso O, onde eram genes, né, não alelos entre si, o gene Hzão, né, e o sistema ABO. Se o indivíduo é dominante Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho,
os genes, quando entram em atividade, vão produzir uma glicoproteína, e essa glicoproteína ajudará a expressão do isão A, do isão B ou do isinho. E o indivíduo será sangue A, sangue B, sangue AB ou sangue O. No efeito Bombaim, um outro gene não alelo, ou seja, encontrado em outro cromossomo, outro par de cromossomo não homólogo, ele influenciará a expressão de um outro. Então, aquele que influencia, aquele, por exemplo, que gera uma epistasia, né, inibitória, já que a epistasia tem essa característica de fazer uma inibição, ele é o gene epistático. Então, por exemplo, né, o gene Hzinho, ele causa, né, o genótipo Hzinho, ele vai causar uma epistasia recessiva nos alelos do sistema ABO. Então, não produzindo uma substância, os outros, né, genes não alelos, eles não vão se expressar. Então, o gene que inibe é o gene epistático e o gene que sofreu a inibição é o gene hipostático. Vocês conseguem perceber isso aqui que está escrito, beleza? Então, existem epistasia dominante e epistasia recessiva. O caso do efeito Bombaim é um caso de epistasia recessiva, beleza? E aqui são os genes complementares, né? Então, ainda fazendo parte aí diretamente dessa interação gênica, isso que vocês estão vendo aqui é a interação gênica, algo que Mendel não chegou a estudar, porque para Mendel, na segunda lei, cada característica é dada por um par de fatores. Primeira, que vão se segregar independentemente na formação dos gametas. Para ele, esses genes eles não interagiriam entre si. E nessas heranças, essas interações gênicas, nós sabemos que existe essa interação. Então, Mendel ficou para trás. Isso aqui também está de acordo, né, com os cálculos probabilísticos, por muitas vezes mendelianos, mas Mendel não chegou a trabalhá-los entre si, tá? Então, por exemplo, a epistasia não foi trabalhada por Mendel, é pós-mendeliana. A herança quantitativa, que é uma interação gênica, também, muito menos, beleza? Aqui, ó, aqui esses genes complementares ou interação gênica, beleza? É um gene completa, né, o efeito do outro. O exemplo mais prático é aqueles relacionados com o fenótipo crista de galo, né? Então, ambos aqui, né, fazem parte, esses aditivos aqui, querendo ou não, fazem parte de um conteúdo conhecido como interação gênica, que para o nosso Enem nós precisaríamos saber a parte teórica que eu acabei de evidenciar aqui para você, perfeito? E um outro conteúdo que pode ser trabalhado ou em genética ou em evolução, porém ele é um assunto de evolução, é a genética de populações, é o chamado equilíbrio de Arde-Weinberg. São pesquisadores que disseram que, olhe, se uma população hipoteticamente seguisse todos esses critérios, ela estaria em estabilidade dentro de um equilíbrio hipotético. Por favor, olho na tela. Ó. Na genética de populações, nós temos o teorema de Arde-Weinberg. Para eles, né, uma população que fosse muito grande, não tivesse efeito de mutação, não tivesse a seleção natural e sem haver migração, tanto imigração como emigração, essa população ela poderia estar numericamente no enquadramento do equilíbrio de Arde-Weinberg. Você pode perceber muito bem que não há populações no mundo, né, de forma natural, que estão dentro desses parâmetros evidenciados por Arde-Weinberg. Então, isso aqui é um procedimento hipotético, né, que vocês aprendem a teoria e aprendem mais ainda resolvendo questões. Eu coloquei aqui duas questões, uma da UERJ mais recente, 2019, e uma da PUC 2016, também relativamente recente. Nós utilizamos duas, né, duas equações, por assim dizer, beleza? Duas regrinhas básicas, duas fórmulas para esse conteúdo, que é esse aqui, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, beleza? Ou seja, se uma população está dentro de todos esses parâmetros, se eu for somar a frequência de homozigotos dominantes, a frequência de heterozigotos dominantes e a frequência de indivíduos homozigotos recessivos, a soma de toda essa frequência daria 1. Beleza? Segundo essa teoria, mas nenhuma população no ambiente natural segue esses parâmetros aqui. Então é um parâmetro hipotético só para fazer um cálculo. Baseado com esses parâmetros, aí você vai agora para uma população no âmbito natural e dá um cálculo
e você calcula isso e vê quanto ela está longe de um equilíbrio ou quanto ela está perto de um equilíbrio de Arden-Weinberg. Então, mais uma vez, nenhuma população natural ela tem todos esses parâmetros, tá? Tem uma outra fórmula que eu não coloquei aqui, que é P mais Q igual a 1, onde P é a frequência do alelo dominante, normalmente o Azão, e o Qzinho é a frequência do alelo recessivo. Então, segundo esse teorema, né, a soma das frequências do alelo dominante com o alelo recessivo em uma população que passe por todos esses parâmetros também daria 1. Pzinho mais Qzinho igual a 1. Mas reitero e friso aqui para vocês, nenhuma população em âmbito natural ela está dentro desses parâmetros aqui, tá? Eu até coloquei, tá aqui ela, tá vendo? P mais Q igual a 1, ou seja, a frequência do alelo azão somada à frequência do alelo azinho é igual a 1, caso tivéssemos, né, a relação de uma população no âmbito natural com todos estes parâmetros aqui, e nós não temos, tá? Aí você deve estar vendo aqui, ó, a questão da UERJ 2019 foi letra A e a questão da PUC 2016 foi letra C. Mas como é que eu, Leandro, cheguei a esses parâmetros, tá? Deixa eu olhar aqui para o cronômetro, beleza? Vou agora resolver com vocês a primeira questão. Então, lembra aí das duas fórmulas. A primeira fórmula de P ao quadrado, que é um produto notável aí, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Essa aí é a frequência dos genótipos, beleza? E P mais Q igual a 1 é a frequência dos alelos. Cuidado com a unidade de medida, perfeito? Então vamos lá. Considera uma população de 200 camundongos que foi criada em laboratório e se encontra em equilíbrio de Arden-Weinberg. A pelagem desses camundongos é determinada por dois alelos, Bzão e Bzinho. O gene Bzão é dominante e determina a pelagem marrom. O gene Bzinho é recessivo e determina a pelagem branca. A frequência de indivíduos com o genótipo recessivo. Ó, falou da frequência genotípica. Eu já tenho na cabeça que eu vou utilizar a do produto notável, né? P ao quadrado mais 2PQ igual a 1. Beleza? Porque a questão está me dando, ó, a frequência do genótipo recessivo. Aquela fórmula é a frequência do genótipo. É igual a 16% nessa população. Sabe-se ainda que Pzinho representa a frequência do gene B. Geralmente esse Pzinho é o alelo dominante. E Qzinho a frequência do gene Bzinho. Em relação a essa população de camundongos, quais são, respectivamente, os valores de P e de Q? Ou seja, P é a frequência do alelo Bzão dominante e Qzinho é a frequência do alelo recessivo Bzinho, tá? Também o número de indivíduos heterozigotos, beleza? Isso aqui saiu sem querer e agora eu vou começar a resolução. Como vocês perceberam, no enunciado, rapidinho, tá? O enunciado já me dá aqui a frequência de um dos genótipos, que é o genótipo recessivo. Então, vamos jogar diretamente na fórmula. Tá aqui, ó. Eu peguei a fórmula, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. E Bzinho é o valor de Q ao quadrado. Então, logo eu fiz isso aqui, ó. Olha aí. Q ao quadrado igual a 16%. Como assim, professor, Bzinho? É porque Bzinho não é o genótipo do recessivo? Q ao quadrado é a fórmula que evidencia a frequência do genótipo recessivo. Eu não disse lá, né, logo no início, mas é aqui, ó, P ao quadrado é a frequência do genótipo azão, ou seja, a frequência do homozigoto dominante. 2 vezes P vezes Q é a frequência do genótipo dominante heterozigoto. E Q ao quadrado é a frequência do genótipo homozigoto recessivo. Então, quando disse aqui que o genótipo recessivo Bzinho, a frequência é 16%, Q ao quadrado é 16%. Então, eu igualo Q ao quadrado igual a 16%. Só que aí eu tiro a raiz, né? Já que está ao quadrado, para saber o valor da frequência do alelo Q. Então, eu fiz isso aqui, ó, beleza? Q igual a 0,4. Ou seja, se aqui está Q ao quadrado, eu passo aqui para o outro lado, tirando a raiz. Então, Q será igual a raiz de 16%, que me dá o resultado de 0,4. Beleza? Então, eu já sei, ó. Eu, a partir do valor da frequência do genótipo homozigoto recessivo, eu calculei a frequência do alelo recessivo Azinho, que é o valor de Q, tá? Lembra da outra fórmula? P mais Q igual a 1, beleza? Ó, aqui eu tinha genótipo,
É a fórmula de genótipo. E essa é a fórmula de alelo. Eu descobri um valor dos alelos, beleza? O valor de um dos alelos, que é Q, tá vendo? Que é 0,4. Então, se Q é 0,4, eu vou somar o valor de P para dar 1. Você sabe muito bem, agora que P é 0,6. Então, agora, eu descobri os valores do alelo azão, beleza? A frequência do alelo azão, que é 0,6, e a frequência do alelo azinho, que é 0,4. Agora, é só jogar nessa fórmula que eu vou descobrir o valor de todo mundo, caso a questão me quisesse, beleza? Quisesse fazer isso. Então tá aqui, ó. Eu coloquei, ó. Como a questão pediu o número de indivíduos heterozigotos, né? Eu vou saber a frequência de heterozigotos, que é essa fórmula aqui, ó, 2pq, que eu trouxe para cá. 2 vezes P, que é 0,6, que é a frequência do alelo azão, e Q, que é a frequência do alelo azinho, ó. 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Eu cheguei ao valor de 48, 0,48, que é 48%. Ou seja, se a frequência do heterozigoto é 48%, e a questão me deu 200 camundongos, então eu vou tirar, né, 48% de 200 e saberei o número de indivíduos heterozigotos, ou seja, 48% de 200, 96 heterozigotos. O que P faz dizer, ó, 0,6 é o valor de P, olha aqui, 0,4 é o valor de Q, olha aqui, e 96 indivíduos é a quantidade de indivíduos heterozigotos dessa população de 200 camundongos. Perfeito? Então, a melhor forma de vocês estudarem é resolver questões colocando aí nas unidades de medida real, né? Se ele dá frequência genotípica, eu uso logo essa fórmula. Se ele dá frequência alélica, eu uso logo essa fórmula aqui para saber a frequência do outro alelo. Mais uma questão, que foi a questão da PUC 2016, tá aí, foi sem querer. Uma população de besouros está em equilíbrio para um determinado loco gênico azão, apresentando para o alelo azão frequência igual a 0,7. Eu peguei uma outra questão agora, que ao invés de estar trabalhando frequência de genótipo, ela deu a frequência do alelo, beleza? Então eu já vou usar a P mais Q igual a 1. E para o alelo azinho, frequência igual a 0,3, quer dizer, nem precisa, né? Ele já me deu o P e o Q. Então veja se eu somar o 0,7 com 0,3, realmente vai dar 1 e está corroborando com a ideia inicial, que é a ideia de estar em equilíbrio, beleza? As frequências para os genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho são respectivamente as seguintes. Então vamos lá, através dessa fórmula, ó, ele já me deu o valor de P e de Q. Rapidinho, tá? Com esses valores, eu vou jogar na fórmula. Ó, aqui, ó, P ao quadrado, ele já me deu o valor de P, que é a frequência do alelo azão. Mas a frequência do genótipo azão-azão é P ao quadrado, então eu elevo 0,7 ao quadrado, 0,49. O mesmo eu farei para a frequência de heterozigoto. 2 vezes 0,7, que é o valor de P, que é a frequência do alelo dominante, vezes Q, que é o valor da frequência do alelo recessivo 0,3. Tá aqui, ó, tá vendo? 2 vezes 0,7 vezes 0,3 dá 0,42. E o último, que aqui é o quadrado, o valor de Q é a frequência do alelo azinho, ó, 0,3 ao quadrado, 0,09, e eu vou encontrar isso, ó, na letra C. 0,49 é a frequência, ou seja, 49%, a frequência de indivíduos azão-azão, do genótipo azão-azão, 0,42 ou 42%, a frequência do dominante heterozigoto, e 0,09 a frequência do genótipo homozigoto, beleza? E uma questão que eu fiz, uma questão básica, né? Eu não aposto esse tipo de questão para a prova do Enem, porque a disciplina Biologia está no mesmo dia de matemática, mas é importante que a gente saiba. Eu coloquei um terceiro tipo de questão. O primeiro foi dando frequência genotípica. A segunda questão foi já dando a frequência alélica. E agora, queridos, as unidades de medida, elas são diferentes. Quer ver? Essa questão eu fiz, tá? Não foi de faculdade nenhuma. Veja. Em uma população em equilíbrio de Ardt-Weinberg, há 1000 pessoas. Provavelmente, quais as frequências dos alelos azão e azinho, sabendo que há 250 pessoas que possuem o genótipo homozigoto dominante? Não normalmente você vai utilizar as fórmulas aqui para estar fazendo, tá?
eu preciso colocar tudo na unidade de medida, na mesma unidade de medida, como se fosse física, matemática ou química, tá? Não, professor, não entendi. Bora lá. Lembra que a questão deu o número de pessoas e tá pedindo o número de alelos. Então eu tenho que transformar todo mundo para número de alelos. Como é que eu faço isso? Olha aí. Em 1000 pessoas que foi dada na questão, há 2000 alelos, tá vendo? Ó, eu saí de pessoas para alelos. Lembra? Cada característica é dada por um par de fatores. Foi Mendel que disse isso. Então as questões do equilíbrio de Hardy-Weinberg, elas levam em consideração as características bem mendelianas. Esqueça aí a característica de polialelia, né? Aqui o equilíbrio de Hardy-Weinberg é sempre mendeliano. Cada característica é dada por um par de fatores. Levando em consideração essa informação, ó, em 2000 pessoas há 2000 alelos, beleza? Para aquela característica que será estudada, beleza? Ó, a frequência do alelo azão e azão, perfeito? Então eu já converti para alelo. Mas 250 pessoas, lembra? 250 pessoas, se eu vou estudar um tipo de gene, né? E esse gene é dado por 2 genes alelos, em 250 pessoas há 500 alelos. Foi dado na questão que essas 250 pessoas possuem o genótipo homozigoto dominante, azão. Ou seja, 250 pessoas azão, há 500 alelos azão. De boa? Aí agora eu vou utilizar só a matemática, ó. Logo, depois que eu descobri, ó, tá tudo na mesma unidade de medida que agora é alelo, ó. Logo, eu faço 500 alelos, azão, sobre o total de alelos da população. Vai me dar, ó, 0,25. Então, 0,25 ou 25% é a frequência do alelo azão. Agora que eu vou utilizar a fórmula, tá? A P mais Q igual a 1. Por quê? Se eu descobrir o valor da frequência de azão, que é P, olha aqui, ó, como P mais Q igual a 1, se P é igual a 0,5, Q será 0,75. Porque quando eu somar, dará 1. De boa? De boa na lagoa, entendeu até aí? Aí a pergunta, ó, sabendo que há 250 pessoas que possuem genótipo homozigoto dominante, ele quer saber a frequência do alelo azão e frequência do alelo azinho. Qual a resposta aqui, ó? Frequência de P, que é a frequência do alelo azão, é 25%, e a frequência de Q, que é a frequência do alelo azinho, é 75%. Isso aqui é um terceiro tipo de questão onde nós podemos evidenciar não somente quando dá genótipo, não somente quando dá frequência do alelo, mas aqui deu o número de pessoas para que eu pudesse evidenciar o número de alelos. Utilizo basicamente matemática. Beleza? Queridos, vou me despedindo por aqui. Essa foi a última parte de genética do ano. Espero que vocês tenham compreendido, né? Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo que eu estarei atento, né? Para que eu possa responder no mínimo de tempo possível. Beleza? Queridos, beijo a todos, que Papai do Céu abençoe a todos e a todas. E como sempre eu digo, quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje. Tudo de bom para vocês, tá?